Fala pessoal, sejam bem-vindos para o Fabricast direto do Connectus 24 e aqui comigo ele, a lenda, o cara que eu esperei muito para estar aqui do lado, um cara ímpar, Ciro Bottini, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aê, Franklin, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui para falar sobre vendas. Você veio, Bottini? Sim, estou aqui para vender. Povo animado aqui do evento, hein? Não, Aracaju é Adorei. muito receptivo. Bottini, eu assisti sua palestra, fantástica, a energia, Obrigado. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, a energia é fantástica, o ânimo do começo ao fim, e tem muitos insights que você dá na sua palestra que parecem óbvios, mas o vendedor realmente precisa entender que ele tem que aprender, e você fala muito sobre o poder do conteúdo, o poder do conhecimento. Fala um pouco mais sobre quanto conhecimento é importante para o vendedor hoje em dia, e vai ser sempre, né? Eu acho que é atemporal. Olha, gente, eu sempre digo assim, me perguntam, Bottini, será que eu tenho talento para ser vendedor? Ou então me afirmam, eu não nasci para ser vendedor, e eu sempre digo, todo mundo pode ser um bom vendedor, porque venda é técnica. Venda é técnica, venda é processo, venda é ciência. Todo mundo vai estudar, vai decorar, se familiarizar com essas técnicas e vai ser um bom vendedor. Porém, não é só isso. Tem que ter as técnicas, todas muito bem elaboradas e trabalhadas, e treinadas, ensaiadas, e tem que ter conhecimento e informação. Imagina, você vai no Google, você tem jornais, tem revistas, tem todo um universo de conteúdo que vai fazer a diferença na hora de argumentar tudo com os seus clientes. Isso gera autoridade. Vendedor bom é aquele que tem autoridade, e a autoridade transmite credibilidade. E isso depende de informação. Informação sobre o produto, sobre o segmento, sobre a concorrência, sobre as marcas e sobre o cliente. Vendedor bom, ele faz uma pré-venda, ele faz uma leitura, ele entende o cliente para oferecer o produto certo na hora certa. Bottini, você fala que técnica é importante e por isso você criou uma técnica. Queria que você falasse um pouco mais sobre ela, o CBV, explicar um pouco esse passo a passo, porque eu acho que se anotar, só isso já sai com metade da sua palestra de tudo que você falou. Olha, Franklin, no tempo do Shoptime, eu fiquei lá 26 anos, é muito tempo, múmia das vendas, Bottini, 26 anos vendendo todo dia, horas e horas e horas, e era tudo ao vivo. Então eu tinha que entrar já dominando os produtos que eu ia vender, não só o funcionamento, como também a argumentação. Eu tinha e ainda tenho roteiros mentais de vendas prontos para qualquer situação e eu me baseei na técnica CBV, característica, benefício, vantagem. Primeiro, eu listava, escrevia tudo. Escrever ajuda a memorizar, principalmente com a caneta, coisa antiga, mas ajuda. Pega a caneta, característica deste produto X, característica 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 características. Aí, na coluna benefícios, colocava 40 benefícios. Como que aquele produto vai ajudar o cliente a ter uma rotina melhor, mais eficiente, mais produtiva. E aí na outra coluna, V, vantagem, as exclusividades. O que é que o meu produto oferece de exclusividade? Aquilo que ele tem, mas o concorrente não tem. Então eu pegava, escrevia, decorava, estudava, memorizava, dá um trabalho. Mas depois, com o tempo, você vai pegando o jeito. Fica bem mais prático, mais rápido. Então, aí, chegava no ar, eu nunca sabia quanto tempo eu ia ficar no ar com cada produto. Podiam ser 5 minutos, 10, 15, 40, 50, 1 hora e meia, como o mesmo produto. Vendendo o mesmo negócio. Por isso eu tinha que ter muito conteúdo, muitas características, muito benefício para saber o que falar. E mesmo assim, tendo em mente que é preciso repetir. Uma técnica importante de comunicação é a objetividade junto com a simplicidade e a repetição. O vendedor bom, Escola Silvio Santos, ele fala uma vez, ele fala de novo e ele fala de novo de maneiras diferentes, para se certificar de que o cliente entendeu, porque se o cliente não entender, ele não compra. Ele raramente diz, o que é isso mesmo? Não entendi. Passa batido e ele não compra porque ele não entendeu. Então o vendedor tem que se certificar. Então eu no ar, falando de um produto qualquer, tem essa característica, tem aquele benefício, aí eu rodava os argumentos e passava, chegava de novo. Eu olhava o relógio, bom, o diretor hoje não vai acabar o programa. O produto está vendendo muito. Está vendendo muito, vou repetir esses argumentos. E sempre ajudou, sempre faz diferença, porque nem sempre o cliente, assim como a audiência na TV ou no digital, está prestando atenção em tudo que a gente diz. Raramente está prestando 100% da atenção. Porque tem muitos estímulos, tem o WhatsApp, tem o filho que chama, tem o funcionário, tem a namorada, tem o namorado. E aí o vendedor fica falando, tem que repetir para se fazer presente para a pessoa entender e comprar.
técnica é importante, mas acho que carisma, simpatia e sorriso também são fundamentais para fazer com que esse cliente preste atenção na mensagem que você quer passar. Você contou uma história que eu acho bem engraçada e eu acho que quem está assistindo o podcast vai curtir ouvir, que era o teste que vocês faziam na TV. E não é o teste do sofá, se você está pensando isso. Não é o teste do sofá. Fala como é que funcionava esse teste para testar se o vendedor tinha condições de entrar no Shoptime e fazer o que vocês faziam por horas. Pois é. Todo mundo sempre achou, a pessoa que vai ser contratada para vender coisas no Shoptime tem que conhecer produtos. Não, isso ele vai conhecer lá dentro. O conhecimento técnico ele vai adquirir lá dentro. Antes de mais nada, queríamos saber se era uma pessoa simpática, alegre, feliz da vida e sorridente. Tinha que sorrir. Técnica, de novo, Silvio Santos Bottini. Vendedor é a pessoa que tem que sorrir o tempo todo para o cliente, mas é um sorriso sincero, não um sorriso falso. Então, eu ficava no ar. Como eu disse, às vezes 1h30 vendendo o mesmo produto. E o diretor lá no ponto, olha, Bottini, tá vendendo bem, tem muita audiência, não para de vender, não para de falar, não para de sorrir. Então tem que ficar esse tempo todo sempre sorrindo. Eu queria ver se as pessoas que estavam sendo contratadas também tinham essa característica. Colocávamos a pessoa no estúdio, luz, câmera, close, botão REC, e eu falava assim, ó, agora você começa a sorrir e não pare antes de 45 minutos. Parece um exagero e era, de fato, exagero. É uma tortura, Bottini, sim. Claro que acabava não ficando 45 minutos, mas eu queria entender a resistência da pessoa, até onde o nosso candidato ou a candidata iria com essa história do sorriso, porque ia acontecer com ele, de qualquer maneira, lá no ar. E eu tô Tinha que curioso. estar preparado. E qual era o percentual de poucos. de seleção aí? Poucos, claro, a gente não selecionava só por isso, mas era uma maneira de sinalizar a pessoa que, seu trabalho no dia a dia é isso, parece muito fácil, parece uma moleza, mas não é sempre moleza. Você pode estar num dia ruim, dor de cabeça, algum problema e tem que continuar, sorrindo para vender. Então essa é uma habilidade de relacionamento, sorriso. E entram outras também que nós testávamos, simpatia, que está atrelada diretamente ao sorriso, né? Quem normalmente sorri bastante é muito simpático e vice-versa, é fundamental. Que mais? Empatia, saber se colocar no lugar do cliente de verdade. Então, entender os anseios do cliente. Claro que no nosso caso, eu não conseguia falar com o cliente. Ele me ouvia, eu não o ouvia. Mas nós tínhamos muita pesquisa dizendo o que o cliente gostaria, o que ele gostava, o que ele não gostava. Então, a gente percorria esse caminho. E tem também uma outra coisa fundamental, o entusiasmo, Franklin. Você vai comprar, sei lá, um carro. Entrou numa concessionária. Se o vendedor, se ele olhar, esse carro é muito bom, tem segurança, tem desempenho, olha que bonito, lindo. Você não fica mais propenso a comprar? Com certeza. Olha, pode dizer o que for, eu fico. Com certeza. Se o cara chegar, olha que carro aqui, Bottini, é o teu número, muito bom. Eu já vou olhar, no mínimo vou olhar para aquele carro de um jeito diferente. Ele já quebrou minha resistência. Já. Agora, claro, vamos entender a configuração, o valor, etc. Mas se o vendedor começar assim, com esse entusiasmo, ele atrai minha atenção. Ele atrai minha atenção. E depois a técnica vai entrar. Exatamente, Perfeito. Esse é o ponto. Bottini, tem uma coisa que eu acho fundamental, que você quebra paradigma com isso, que é a questão do vendedor é aquele cara falastrão, que engana as pessoas, que sabe ludibriar as pessoas, e parece que as pessoas estão entendendo isso, e sua palestra ajuda esse entendimento que venda é um conjunto de técnicas, mas também vendas é conexão. Quando você fala, e é engraçado isso, você fala, Bottini, olha, você tem que ter empatia, você tem que ter simpatia, você tem que fazer a pessoa sorrir, para fazer ela sorrir, fazer o coração dela sorrir. Parece que você está falando de uma relação entre pessoas. Sim. E é o que vendas é, e sempre foi, e não vai deixar de ser nunca. Quase um casamento com quase o um cliente. casamento. Você fala Verdade, que é uma relação de pessoas. E isso tem que ser, como diz a minha mulher e as mulheres todas, e todo mundo, né, que quer manter a relação durante muito tempo, é uma coisa que tem que ser regada todo dia. É uma coisa diária. Não adianta você chegar só no primeiro encontro com o cliente, cliente, Franklin, que beleza te encontrar aqui, e os próximos contatos serem frios. Não. Verdade. Não, isso não é sincero. Tô fingindo. Não. Tem um lado ator no vendedor, claro, mas tem que ser todo dia legal, nos problemas, nos momentos bons, na dificuldade. Tem que ser sempre uma relação próxima e com energia e humanizada, calorosa. A gente gosta de gente calorosa, não de gente que age como robô. Gente que age como robô será substituída por robô. Claro. Para finalizar, porque eu sei que você está muito ocupado, Bottini, define
quais são as características principais de um vendedor? O que um vendedor precisa ter para ser um bom vendedor? Olha, Franklin, 3 é pouco, mas beleza, vambora. Primeiro, conexão emocional. Conexão emocional com o cliente é fundamental porque venda é um processo emocional, é encantamento. Isso independe do produto. Eu posso usar isso no varejo, numa venda B2B, numa venda mais técnica, numa venda industrial. É importante se conectar emocionalmente com o seu cliente. Ponto 1. Ponto 2. Eu diria que comunicação é uma ferramenta que me trouxe até aqui, me ajudou a trazer até aqui. Então a comunicação é o ponto número 2. Tenha uma boa comunicação, saiba transmitir seus recados de maneira clara, transparente e convincente. Use bem as palavras, fale um bom português, tenha um vocabulário rico, evite gírias, mas seja informal ao mesmo tempo. Simplicidade, objetividade e a repetição na comunicação. E número 3 é ter autoridade. Não adianta nada a pessoa ter conseguir uma conexão emocional com o cliente, ter uma ótima comunicação, mas não conhecer o que vende. Tem que saber tudo muito bem aquilo que está vendendo. Tanto que, eu comentei na palestra, eu fiquei no ar, sei lá, ao longo da minha carreira toda no Shoptime, 50 mil horas, Franklin. É hora pra caramba. Só que eu passei o triplo disso fora do ar, nos bastidores. Mexendo no produto, testando o produto, ligando, desligando, montando, desmontando, quebrando, consertando, ligando para o fabricante, como é que eu faço, como é que eu mexo. E não só aprendendo a lidar com o produto, como também a criar uma argumentação de vendas para aquele produto no CBV. Então, conhecimento é realmente importante. Senhoras e senhores, Ciro Bottini aqui no Fabricast. Obrigado por ter aceito esse convite. Parabéns pela palestra e espero estar em várias outras palestras suas. Obrigado, Franklin. Tchau, pessoal. Sucesso!